essa aula, né? Vou voltar para gravar, porque provavelmente essa é nossa última aula. Se tiver mais uma, vai ser só uma revisão, tá? O nosso conteúdo, pelo que a gente tinha colocado para vocês, e eu vou estar sempre repetindo isso, que a auditoria é um processo sistemático que é feito sistematicamente através de planejamento, materialização e relatórios, né? Então, na materialização, a gente vai atrás da busca das evidências, depois você senta e faz o relatório circunstanciado, e em cima dos relatórios e da análise de todos os papéis de trabalho, você emite o parecer, tá? Emitiu o parecer, virou as costas, acabou a auditoria? Não. A auditoria, ela é igual perícia, ela não acaba, sabe? Você está sempre ligado àquilo ali, tá? De uma forma ou de outra, a algum momento, alguém pode te cutucar por aquilo ali, né? Perícia, às vezes você faz uma perícia e você fica 5, 10 anos respondendo o quesito ainda do juiz, já pegou o dinheiro, já gastou, já acabou, mas o processo na justiça não acabou. E às vezes alguém questiona, volta a questionar o perito, e você não ganha mais por isso, né? Porque você já ganhou para fazer a perícia. Aí você só vai lá para responder aqueles quesitos, tá? Um minutinho. Só desligar isso aqui, porque senão fica fazendo barulho para vocês, tá? Então, gente, auditoria, o que acontece? Depois que você terminou a auditoria, que você entregou o parecer para a empresa, virou as costas, recebeu seu dinheiro, foi embora, né? Você tem que continuar acompanhando aquela empresa. Por quê? Porque se a empresa tomar alguma decisão diferente que pode vir a impactar os relatórios financeiros dela daquele período, pode ser que ela tome uma solução diferente, você dê um relatório limpo, um parecer limpo, sem ressalva, e acontecer algum fato. Às vezes não foi nem uma decisão da governança corporativa da empresa, mas algum fato novo, né? Que a gente chama de evento subsequente. Aconteceu um evento, sei lá, faltou matéria-prima para aquela energia, faltou energia, faltou uma matéria-prima para aquela empresa, e isso vem impactar nos relatórios financeiros, no balanço dela. Então é muito ruim você falar que uma empresa está muito boa. Quando a gente fala que uma empresa está muito boa, ela está solvente, ela tem vida longa. Então, se é vida longa, relatório de auditoria ele vale por 5 anos. Tá? Durante 5 anos, o CFC ele pode a qualquer momento te solicitar esses papéis de trabalho. Pode ser que surja um fato novo e alguém venha questionar a auditoria sua desse período. E aí você tem que responder isso na justiça. E aí você vai precisar desses papéis de trabalho. Pode ser que você dê um parecer, inclusive, com alguma ressalva, e nessa ressalva alguém pode se sentir prejudicado. Algum sócio, algum fornecedor, não sei, alguém, e essa pessoa vem te questionar na justiça. Então, você pode estar enrolado ainda com aquela auditoria, tá? Por isso que o nosso conteúdo, eu coloquei para vocês planejamento, materialização, e na materialização a gente vê sobre risco de auditoria, a gente viu sobre evidências, o que é a evidência, como que busca a evidência, o que é papel de trabalho, como que preenche o papel de trabalho, como que você reúne depois para ver sobre essa auditoria, tá? E depois que você faz o relatório circunstanciado, que você reuniu com os auditores sênios e fez o relatório circunstanciado, você emite o parecer em cima daquilo, que foi a aula passada, que nós falamos 4 tipos de parecer, né? Um parecer limpo ou sem ressalva, onde pode até ter algum errinho ou alguma coisa técnica, mas que aquilo não afeta o relatório da auditoria, o balanço. O balanço continua a refletir a real situação econômica, financeira e patrimonial da entidade, né? Você pode ter um parecer com ressalva, né? Porque o parecer limpo é o único que você não tem modificação de opinião. O resto você tem modificação na sua opinião. E essa modificação pode ser uma ressalva, né? E aí você vai fazer um parecer que você acha que a empresa reflete a real situação, o relatório reflete a real situação, porém, né, algum outro
aí você faz um parágrafo de ênfase, você faz uma ressalva falando que a certa parte da empresa não foi analisada, ou você analisou e acha que ela tem um problema, e aí você faz uma ressalva quanto àquela parte da empresa. Ou, né, ainda, se você acha que as evidências estão espalhadas, generalizadas sobre todos os relatórios financeiros, você pode dar um parecer adverso, né? Ou meu parecer adverso. Ou seja, está tudo uma bagunça. Não dá para... O controle interno está bagunçado, isso está refletindo no lucro, está refletindo em todos os relatórios financeiros, aí você dá um parecer adverso. Ou você ainda pode dar um parecer com abstenção de opinião se você acha que você não teve chance de olhar tudo, né, como você deveria olhar. Tá? Aí você dá um parecer com abstenção de opinião. E depois você continua a ver essa empresa, tá? A acompanhá-la, que é o que nós vamos ver na aula de hoje, que é sobre a finalização da auditoria. Como que você finaliza essa auditoria, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente ver. Esse material também está lá no AVA, tá? Esse aqui, ó, finalizando a auditoria. O que nós vamos ver nessa parte? Essa unidade é dedicada aos estudos dos procedimentos de finalização do trabalho de auditoria. É necessário conhecer os procedimentos e as responsabilidades que envolvem a finalização dos procedimentos, considerando os fatos descobertos e o resultado das testagens aplicadas, que foi daqueles testes de controle, né, para a gente testar o controle interno, e o teste substantivo, né, que nós fizemos de recálculo, né. Então, o que nós vamos ver? Quais são os nossos objetivos? Descrever o processo de análise e documentação dos papéis de trabalho, que eu falei para vocês que é aquela reunião de finalização. Tá? Explicar os procedimentos de auditoria para eventos subsequentes e fatos descobertos subsequentemente. Então, quer dizer, subsequente a quem? Ou ao balanço, né? Do fechamento do balanço até a entrega do parecer, ou depois da entrega do parecer. Tá? Descrever como os auditores avaliam a consistência das auditorias das demonstrações. Né? Então, é outra coisa que a gente faz muito, é avaliar a consistência. Se foi uma auditoria que valeu a pena, se foi uma auditoria que... Né? Tá? Aí a gente começa com o desafio. Você está encerrando o trabalho de auditoria em uma empresa. As evidências de auditoria são: o lucro líquido está superavaliado em 59 mil dólares, as receitas estão superavaliadas em 2.660 dólares, o custo das mercadorias está subavaliado em 14.400, as despesas gerais subavaliadas em 34.700, as despesas administrativas subavaliadas em 8 mil, os totais de ativos passivos superavaliados em 27 mil o ativo, né? E 32 mil passivo, tá? E o patrimônio líquido em 59 mil, o mesmo valor de superavaliação do lucro líquido, né? 59.660. Em seu trabalho de auditoria, as contas com ausência de registro que produziram tal situação foram: devoluções e abatimentos de vendas, 5 mil, contas a receber, 4 mil, preço FOB em virtude de cut-off da margem bruta de 55%, custo de mercadoria vendida, 12.600, ajuste da contagem física no fim do exercício, despesas com devedores duvidosos, 2.500, referente a créditos incobráveis, considerando a análise política de crédito do cliente e condições econômicas atuais, despesa com depreciação, 8 mil, que foi uma compra no meio do ano de um edifício comercial, regra de registro da empresa. Despesas, 12 mil, com suprimentos e serviços de utilidade pública, com contas que venciam no final do exercício social, mas que não foram pagas. 8 mil referente ao pagamento final após o exercício social ao governo da Indonésia para facilitar a construção de uma fábrica em Jakarta. Despesa com salário, 9.400, não pagos, mas devidos. Despesas com juro, 2.800, dívida de longo prazo. A partir dos estudos dos materiais da unidade, faça a proposta de ajuste para a administração da empresa. Olha que legal, hein? Muito bom para vocês. O infográfico nosso. Veja no infográfico os elementos que constituem a finalização do trabalho de auditoria. Então, como que a gente faz? Procedimentos de finalização. Nós vamos analisar
quais são os passivos contingentes, ou seja, o que a empresa tem de passivo, tá? Que é esse passivo que a gente chama de passivo contingente, é algo que ainda vai ficar para frente, né? E eu preciso fazer uma análise se esse passivo não é um gato com rabo de fora, né? Que aí você vai falar assim, bicho, esse passivo aqui pode impactar futuramente a real situação econômica e financeira dessa empresa, tá? Eventos subsequentes que possam vir a acontecer depois da entrega do meu parecer, tá? Transações com partes relacionadas, e essas transações com partes relacionadas a gente trata de todos aqueles stakeholders da empresa, né, que pode ser banco, pode ser fornecedor, pode ser todas as partes que se relacionam com a empresa, todos esses usuários, governo, né? Então, algumas transações que você tem com isso, se está tudo ok, né? Se não tem nada também que pode vir a impactar o relatório financeiro aplicável. Risco por violações de leis e regulamentos. Então, você tem que ver se a empresa não está correndo algum risco. Quando a gente fala leis e regulamentos, nós estamos tratando de todo a legislação da empresa, não só fiscal. Pode ser uma legislação ambiental, né? A empresa está tudo bem fiscalmente, mas ambientalmente. E aí você tem, não sei, uma vigilância sanitária, você pode ter um IBAMA, não sei o quê, que pode impactar aquela empresa, né? Visto, para vocês verem, qual foi o impacto que Brumadinho teve no balanço da Vale do Rio Doce. Olha para vocês verem, né? Então, quer dizer, está tudo bem, imagina o auditor fechando aquele balanço, não, está tudo bem. Será que você analisou o risco daquela barragem? Isso deveria estar no seu balanço, no seu parecer. Isso tinha que estar. E no balanço, né? Você tinha que ter feito uma provisão para aquilo ali, né? Para esse risco. Porque tem o risco. Tanto é que o evento aconteceu, né? Avaliação de continuidade do negócio, você tem sempre que fazer todos aqueles índices, né, de continuidade para ver se o seu negócio realmente está insolvente, né, se a empresa vai ter vida longa com essa receita, com essa despesa. Qual que é o desenho? Projete para frente. Qual que é a receita projetada dessa empresa para os próximos 5 anos? E as despesas? Né? Está indo tudo bem? Está indo... Né? É lógico que tem risco que ninguém... Como que a gente ia avaliar um risco de uma pandemia dessa nesses balanços? Né? Ninguém fez isso. Mas isso também é uma coisa que surgiu da natureza. Né? Aí não tem como. Tá? Carta de representação da administração. O que é essa carta de representação? No final da auditoria, né, eu já tinha falado isso para vocês, parecer para lá e carta para cá. Né? Então, me dá a carta que eu te entrego o parecer. Se você não me entregar a carta, eu não entrego o parecer de jeito nenhum. O que é essa carta de representação? É a carta em onde a governança corporativa vai falar, realmente, o balanço, o controle interno, foi eu que fiz, se ele funciona ou se ele não funciona é responsabilidade minha, todos os relatórios financeiros da minha empresa é responsabilidade minha, porque são números que estão ali colocados que refletem a minha administração. Tá? Então, você tem que ter a carta. Lógico que a empresa não vai fazer essa carta para você bonitinho, então a gente, geralmente, o auditor faz essa carta do jeito que ele quer e põe a empresa para assinar. Fala, assina a carta que eu assino o parecer. Se você não me entregar a carta, eu vou te dar um parecer com abstenção de opinião. Não vou nem tudo que eu fiz aqui, eu rasgo. E te dou um parecer com abstenção de opinião e tchau para cá. Por quê? Porque tem que ficar muito claro, e isso até inclusive escrito no parecer, nós vimos isso na aula passada, que a responsabilidade do auditor é de emitir uma opinião sobre os relatórios. Emitir uma opinião. Não fui eu quem fiz os relatórios, não fui eu que comprei, que vendi, né? E se tiver algo errado, é problema da administração da empresa. Tá? O que mais nós temos aqui? Inventário de ajustes propostos, como vocês têm um desafio ali para fazer, né? Fácil, né? Esse desafio. Quais são os ajustes que você está propondo para a empresa? Né? Que tipo de ajuste? O lucro está subavaliado, né? O custo está subavaliado. Por quê? Porque você simplesmente não fez aqui um lançamento.
Então, eu vou falar, para ficar mais bonito o seu balanço, você devia debitar CMV e creditar estoque, fazendo um ajuste, porque teve tais evoluções que você não lançou. E como não tem como lançar, você tem que fazer um lançamento agora, né? Dependendo se o balanço já estiver fechado, você faz contra o resultado, tá? Mas tem que ser feito esses lançamentos. Por quê? Porque está subavaliado, o estoque está subavaliado, todos aqueles outros que foi colocado ali para vocês, tá? Então, todos esses ajustes propostos, né? Quando você acha as evidências, você propõe um ajuste. Fala, faça isso para ficar mais bonitinho. Propõe, proposto, tá? É lógico que quem é responsável, se vai acatar ou não, é a administração da empresa. Então, se ela não quer acatar, problema dela, tá? E outras informações nas demonstrações financeiras, né? Se ele não colocou, é interessante que coloque, né? Para isso, você tem lá um dos nossos relatórios, né? Ajustes do balanço, né? O último que a gente faz lá é o que você vai mostrar quais são as informações que foram usadas para fazer aquelas demonstrações financeiras, tá? Então, a conteúdo do nosso livro vai ser a finalização do trabalho de auditoria, envolve alguns procedimentos com responsabilidade da administração e do auditor. Conheça com mais detalhes a finalização da auditoria, lendo o livro Serviço de Auditoria e Asseguração na Prática. Vamos ver para isso. Serviço de auditoria para empresas de capital aberto, né? Então, tem todos esses pronunciamentos. Número 5 do FASB, FASB vocês conhecem, né? E esses atos legais, ó. Para vocês verem, tá lá para vocês verem, tá? Quem gosta de estudar, leiam todos. Esse capítulo vai descrever a fase final da auditoria, a emissão do relatório de auditoria. Durante esse período importante, os auditores revisam as evidências obtidas, com base nelas, determinam qual a opinião da auditoria que ele vai emitir. Então, você revisa os papéis de trabalho e, com base neles, você vai ter o tipo de opinião, qual o tipo de parecer. A grande maioria dos relatórios de auditoria é composta por opiniões limpas e não modificadas, a grande maioria. Porém, esse fato não diminui a importância e a complexidade do processo pelo qual os auditores chegam à decisão de emitir uma opinião limpa. É lógico que, quando você faz uma auditoria, o que o cara quer? Né? O que a governança da empresa quer? O que os sócios querem? Que seja um parecer limpo, para falar que a empresa está boa, que está... Então, a pressão por um parecer limpo é muito grande. Só que o auditor ele tem que ser independente. É nessa hora que você mostra a sua independência. Eu só vou dar um parecer limpo porque eu também sou responsável por isso aí, filho. Eu posso ser responsabilizado criminalmente, inclusive. Então, é nessa hora que você tem que pensar bem no seu CRC, na sua vida, né? Se vale a pena puxar a cana. Como pode emitir uma opinião qualificada, uma abstenção de opinião ou uma opinião adversa, os auditores têm influência sobre o cliente da auditoria para garantir que as demonstrações financeiras não contenham distorções relevantes. Os clientes querem uma opinião limpa e a pressão é grande. O usuário externo, incluindo os acionistas e os credores, reage negativamente a uma opinião qualificada. Né? Ninguém vai ficar feliz com a opinião qualificada. Há uma abstenção de opinião ou uma opinião adversa. É do interesse de todos que o cliente corrija as distorções relevantes nas demonstrações financeiras, de modo que os auditores possam considerar que elas foram preparadas em conformidade com a estrutura do relatório financeiro aplicável. Este capítulo vai discutir procedimentos que fazem parte do processo de decisão. Veja no quadro 13.1 a descrição do processo de auditoria. Está lá na frente, o quadro está aqui. Este capítulo abordará os vários relatórios de auditoria que os auditores podem emitir e as situações em que seria apropriada a cada um deles. Tá? As normas de auditoria prescrevem a formulação específica do relatório de auditoria, mas os auditores determinam qual relatório vai ser emitido, com base nas evidências que obtiveram durante a auditoria. Ao contratar auditores, o cliente de auditoria contrata a emissão de opinião de auditoria, mas não pode especificar qual tipo de opinião de auditoria em particular será expressa no relatório. São as evidências e o julgamento profissional, isso aqui é que pega, ó, dos auditores que vai determinar. Então, esse julgamento profissional é você com a sua consciência, tá?
Você que tem que pensar muito nisso. Então, o processo de auditoria, como eu falei para vocês, é a fase de planejamento, né? Considerar os pré-condições de uma auditoria, aceitar o trabalho de auditoria. Que pré-condições? Como que está esse controle interno? Como que está essa empresa? Como que eu vou encontrar isso quando eu for lá para dentro? Tá? Então, você tem que levar essas pré-condições para quê? Para você analisar os riscos. O risco de auditoria, o risco inerente, o risco de controle interno. Então, você tem vários riscos que você tem que levar em conta. Risco de amostragem, tá? Obter entendimento da entidade seu ambiente, né? Eu não consigo fazer auditoria de uma empresa que eu não conheço. Eu preciso entender qual é o ambiente dela. Qual é o ambiente? Então, assim, é um comércio? Compra e vende. Compra e vende aonde? Qual a região? Compra e vende o quê? Tá? Então, eu preciso, se é uma fábrica, fabrica o quê? Vende para quem? Quem é o cliente? Quem usa em que esse produto? Né? Então, você tem que entender isso antes de começar a auditoria. Determinar a sua materialidade, né? Como que eu vou fazer essa auditoria, como é que eu vou dividir esse trabalho entre a minha equipe, qual é o prazo, tá? E avaliar os riscos de distorções relevantes, tá? Então, se existe risco de ter uma distorção, risco inerente, vai ter uma distorção, tá? Eu tenho que avaliar isso na fase de planejamento, tá? Eu já vou planejando que eu vou encontrar esse risco. Desenvolver uma estratégia e um plano de auditoria para responder aos riscos avaliados. Então, como que eu sei que existe um risco, né? Mas eu sei também que existem distorções relevantes nessa empresa. Como que eu vou achar essas distorções? Como que eu vou anotá-las? Como que eu vou distribuir? Aí você faz o plano de auditoria e, em cima do plano, você distribui para a galera e manda ver, né? No trabalho de formiguinha, tá? De busca das evidências. Preenchendo os papéis de trabalho, analisando cada uma das contas, do balancete dela, tá? Na busca disso. Aí a fase de testes, testar os controles internos, né? Se sim ou se não. Então, você tem que ver que vai fazer. Realizar o teste de controle interno, caso a resposta tenha sido sim, você vai testar o controle interno dessa empresa. Por que a gente fala sim ou não? Não é todos que testa? Não, porque se eu já conheço, terceira vez que eu faço auditoria dessa empresa, eu já conheço. Agora, a primeira vez, com certeza você vai testar. Com certeza você vai ter um teste. Tá? Realizar testes substantivos e transações, né? Testes substantivos é aquele que nós temos nas transações, né? Um recálculo, uma recontagem, né? Todo um teste São Tomé, uma circularização dos dados e a busca dessas evidências, tá? Realizar testes substantivos de balanços. De transações, você sabe que são as transações da empresa, de compra, de venda, de cliente, de estocagem, de não sei o quê, de não sei o quê, né? De balanço, para você ver se não tem erro técnico no balanço, como é que está sendo colocada as contas no balanço, se ela está de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicado, tá? De acordo com o CPC, de acordo com o CPC 00, mostra como é que tem que ser feito isso. Avaliar a probabilidade que haja distorções relevantes, né? Então, na fase de teste, ainda vai fazer essa avaliação de que haja distorções relevantes. E aí a fase de decisões, que é de relatório. Revisar as sessões sobre apresentação e divulgação. Então, essa empresa realmente ela tem uma boa apresentação. Então, a gente fala de apresentação é no balanço dela, né? Todas as evidências que foram colocadas, ou todos os dados estão colocados no balanço e estão divulgados corretamente, tá? De acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável, tá? Avaliar as evidências para determinar se as demonstrações financeiras estão preparadas em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Emitir um relatório, né, de auditoria circunstanciado, né? O que é relatório circunstanciado? Você vai emitir um relatório. Falou, a conta caixa, primeira conta, vamos papel de trabalho. Começando pela conta caixa. Quem analisou? Fulano. Quais são as evidências? São essa, essa e essa. Então, tem distorção? Tem. O saldo de caixa está ok? Está tendo um fraude? Está tendo isso? Está tendo aquilo? Está tendo desvio? E aí você vai conta por conta. O banco tal, cliente, a conta de estoques, a conta de patrimônio de imobilizado. E aí faz. Tá? Faz um relatório circunstanciadamente. Tá? Comunicar-se com o comitê de auditoria, né? Então, a empresa vai ter um comitê de auditoria dela, e aí você vai comunicar-se com ele, tá?
A SEC exige... Quem que é a SEC, gente? A SEC é a CVM americana, tá? 10 minutos. Tenho raiva desses limitação de tempo. Deixa a gente conversar. A SEC exige que as demonstrações financeiras auditadas de empresas de capital aberto sejam arquivadas junto à comissão, né, após 60 dias do fim do exercício social. Então, olha só, a CVM americana, ela exige que as demonstrações financeiras auditadas, tá, que são o balanço de capital aberto, sejam arquivadas junto lá na SEC 60 dias depois do fim do exercício social. Tá? O prazo tanto que é apertado, né? Nos Estados Unidos, essas demonstrações financeiras incluem 2 relatórios. O primeiro declara se as demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com a estrutura do relatório financeiro. Se sim, eles vão receber uma opinião não modificada padrão. Mas se não, eles vão receber uma opinião qualificada, uma abstenção de opinião ou opinião adversa. O segundo relatório avalia a efetividade operacional dos controles internos sobre o processo de geração dos relatórios financeiros, os quais podem expressar uma opinião limpa, uma opinião diversa ou abstenção. Então, ó, eles têm 60 dias para dar uma opinião sobre o balanço. Né? Por que isso? Porque o mercado acionário deles é infinitamente maior que o nosso. Tá? As normas de auditoria para fins de relatório. As normas de auditoria para fins dos relatórios de auditoria incluem formação de uma opinião e geração de relatórios sobre as demonstrações financeiras. Então, você tem que formar uma opinião sobre os relatórios e a geração de relatórios sobre as demonstrações financeiras. Né, qual o tipo de parecer. Modificações na opinião expressa do relatório do auditor e parágrafos cientes ou outros assuntos nos relatórios. As normas de redação de relatórios exigem que os auditores expressem na forma de um relatório por escrito uma opinião sobre as demonstrações financeiras de acordo com suas descobertas ou que declarem que não pode expressar uma opinião. A opinião deve declarar se as demonstrações financeiras estão preparadas em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável, as normas contábeis usadas pela empresa. As normas de geração de relatórios se aplicam à auditoria de empresas de capital aberto e de capital fechado, embora sua formulação específica para cada tipo de empresa pode variar. Cada uma dessas normas será discutida nas sessões a seguir. Então, gente, ó, aqui também, assim como a SEC americana, aqui também nós temos normas, né? A nossa série 700 da NBC-TA 700, ela vai tratar sobre essas normas de estrutura de relatório, tá? Tipos de parecer que o auditor vai emitir. Tá? Formação de uma opinião e geração do relatório sobre as demonstrações financeiras. Na conclusão de uma auditoria, os auditores formam opinião para que as demonstrações financeiras como um todo estão preparadas ou não em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicado. Por que a gente fala uma estrutura de relatório financeiro aplicado? Porque você pode fazer um balanço de acordo com cada usuário. Mas esse balanço, você vai detalhar, abrir as contas de acordo com o que o usuário quer saber. Né? Eu sou fornecedor, então eu quero saber das suas contas bancárias. E você pode abrir aquelas contas. Mas se for um usuário que não quer saber do seu banco, você mostra o saldo bancário. Não, eu quero saber em qual banco você tem. Se eu sou, sei lá, Banco Central, quero saber em qual banco você tem conta e qual é o saldo de cada um. Então você pode abrir, tá? Essa é uma estrutura de relatório financeiro aplicada. Agora, a estrutura ela tem que seguir, né? Ativo em ordem decrescente de grau de liquidez, né? Passivo em ordem decrescente de grau de exigibilidade. Exato. Para formá-la, deve-se concluir se obtiveram segurança razoável quanto às demonstrações financeiras estarem livres ou não de distorções relevantes, seja em virtude de erros ou fraude. Né? Então, para você falar que o relatório, que o balanço está ok, você tem que falar, esse balanço reflete a real situação financeira, econômica e patrimonial dessa entidade. E ele está livre de erros e de distorções relevantes. Né? Então ele não tem erro nenhum, ele é 100%. Você deu um parecer limpo, então o balanço dessa empresa ele é 100%. Eu estou falando que ele é livre de distorções relevantes. E se tiver um errinho? Esse errinho é irrelevante. Isso não quer dizer que ele está 100%.
auditoria não garante que a empresa está 100%, ela não pode dar essa garantia. Tá? Os auditores precisam avaliar se as demonstrações financeiras atendem à estrutura do relatório, aplicável das seguintes maneiras: divulgar de uma forma adequada as políticas contábeis usadas. Então, se ele divulgou isso se ele está divulgando isso lá no relatório dele, quais são as políticas contábeis utilizadas, principalmente para estatísticas, né? Qual foi a política usada, por exemplo, para avaliação do estoque? Você está avaliando pela média, pelo PEPS, né? Isso lá está colocado, tá? Usar políticas contábeis consistentes com a estrutura do relatório financeiro aplicável, né? Então, tem que ter políticas contábeis consistentes. As normas, as NPCs, PAs e os CPCs têm que estar todos de acordo, o relatório tem que ser feito de acordo com os CPCs. Incluir estimativas contábeis razoáveis feitas pela administração. Essas estimativas que a gente fala que ela tem que estar inclusa nos relatórios. Apresentar informações relevantes, confiáveis, comparáveis e compreensíveis. Então, lá no CPC 00, a gente tem quais são as características da informação, né? Ela tem que ser relevante, confiável, comparável e compreensível, tá? Fornecer as divulgações adequadas e usar a terminologia apropriada, tá? Os auditores também precisam considerar a apresentação, a estrutura e o conteúdo geral das demonstrações financeiras. Se as demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, representam as transações básicas de uma maneira que alcance uma apresentação justa. Então, você tem que ver se as suas notas explicativas também estão trazendo, né, as políticas contábeis, divulgar as políticas contábeis utilizadas. Tá? E se elas representam as transações básicas de uma maneira que apresente uma apresentação justa e correta. Os auditores devem expressar uma opinião não modificada, limpa, quando concluírem que as demonstrações financeiras estão preparadas em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Devem modificar sua opinião se concluírem que, com base nas evidências obtidas, as demonstrações financeiras não estão livres de distorções relevantes, ou se não foram capazes de obter evidências suficientes e apropriadas para concluir se as demonstrações financeiras estão livres ou não. Então, se você concluiu que aquela demonstração financeira está livre de distorção relevante, parecer limpo. Se você acha que ela representa a real situação, mas tem distorção relevante, e essa distorção não está generalizada, faz uma ressalva dessa distorção. Se você acha que essa distorção relevante está generalizada no relatório financeiro, parecer adverso. Se você não conseguiu buscar as evidências de que o parecer tem ou não distorção relevante, abstenção de opinião. É isso que a gente faz o tempo inteiro. No relatório de auditoria não modificado, uma opinião limpa, é o tipo de opinião de auditoria mais comum emitida pelos auditores. A opinião da auditoria não modificada padrão contém 4 seções: introdução, descrição das responsabilidades da administração. Então, introdução analisamos o balanço da empresa tal, no período tal. Descrição da responsabilidade da administração. É de responsabilidade da administração da empresa todos os números que estão apostos nos relatórios financeiros, né? Que é da sua gestão, da sua administração. Descrição da responsabilidade dos auditores. Nós, como auditor, temos como responsabilidade emitir uma opinião sobre esse parecer. E o parágrafo de opinião. Na nossa opinião, reflete ou não a real situação. Se for limpo, né, você vai falar que ele reflete a real situação financeira, econômica e patrimonial e que os relatórios contábeis estão livres de distorções relevantes causadas por fraude ou erro. Então, pronto, aí fechou o parecer. Consulte no quadro 13 para verificar um exemplo de relatório de auditoria não modificada para uma empresa que não seja de capital fechado ou empresa não sujeita aos relatórios de auditoria número 5 do PCAOB. Gente, o Matheus Henrique acabou de chegar, mas eu acho que vai acabar de cair o Zoom, tá? Então, se cair, nós vamos retornar bem por aqui. Só tem que dar um tempinho que é para ele converter o vídeo, né?
e me dá o vídeo para mim poder colocar lá no AVA e registrar a nossa aula. Tá? O